Olá amigos da TV Serra Norte, pessoal do YouTube, estamos de volta com mais um Mundo do Vôlei. Pois é, nosso último programa desse ano, né? A gente vai dar uma paradinha aí para as festas de final de ano, a gente volta em janeiro, dia 17 de janeiro a gente volta com o MDV Férias, aquele programa meio louco que eu gravo mesmo viajando e mando de forma bem caseira, mas bem descontraída para vocês não ficarem por fora de nada que está acontecendo na Superliga, né? A gente vai ter as últimas rodadas de masculino e feminino acontecendo essa semana. A Superliga também dá um tempo, volta aí no final, volta dia 11, dia 12 de janeiro, e aí na semana seguinte, no dia 17, a gente volta com o MDV para você não perder absolutamente nada sobre o que está acontecendo na Superliga Nacional, tá? Mas antes da gente entrar de férias, antes da gente ir para casa esperar Papai Noel, comemorar com os amigos, bom, a gente vai falar de voleibol, finalzinho agora de ano, né? E a gente começa com a Superliga Masculina, e a gente chama atenção para 3 jogos que aconteceram nessa última 10ª rodada. O Corinthians Guarulhos parece que fez as pazes mesmo com a vitória, a mudança do Diogo da ponta para o posto, uma coisa que eu particularmente não esperava. O Diogo, ao meu ver, tem todo um cacuete de ponteiro, né? Então, assim, mudou bastante a realidade dele, né? Agora, a maior responsabilidade dele não é recepcionar, e sim fazer os pontos da equipe. Acabou dando certo. O Corinthians está enfrentando adversários diretos nessa nova fase agora e tem vencido seus jogos. E contra o Vôlei Renata, que é um grande time, não foi diferente. 3-0 para os corintianos. As parciais foram de 25-14, 25-23 e 25-19. O maior pontuador foi exatamente ele, Diogo, com 22 pontos. Ele está saindo muito bem nessa nova posição, apesar da baixa estatura. E o seu companheiro e ponteiro, o Fábio, acabou levando para casa o Viva Vôlei. O Fábio também dá muito volume e tem um bom ataque, então ele compõe muito bem a equipe, tem ajudado o Corinthians a se recuperar nessa Superliga. Um jogaço aí se deu aí no bolo das equipes intermediárias, né? Maringá e Fiat Minas se enfrentaram num jogo de 5 sets. Pois é, o Minas levou fora de casa por 3-2. As parciais foram de 14-25, 27-25, 14-25 novamente, 25-21 e 12-15 no tie-break. O jogo foi de altos e baixos, não foi aquele jogo equilibradíssimo, né? A gente teve 2 sets de 25-14 aí, que é meio assustador, né? Mas foi um jogo assim de altos e baixos, onde o Minas soube se recuperar e vencer, com o Davi sendo o maior pontuador do jogo, com 18 pontos. O ponteiro Honorato, também do Minas, acabou levando o Viva Vôlei nesse confronto direto pelo bolo intermediário da Superliga. Sada Cruzeiro e Sesc Rio de Janeiro tiveram um grande encontro aí, duelando pela primeira posição do campeonato. O Rio é líder, mas tem um jogo a mais e acabou sendo derrotado dentro de Minas Gerais pelo Sada Cruzeiro, que depois do Mundial vem crescendo muito na competição. As parciais foram de 23-25, 25-22, 25-17 e 25-20. O Taylor Sander, o norte-americano ponteiro Taylor Sander, foi o maior pontuador da partida com 16 pontos. O Rio até começou bem, né? Foi ali, venceu o primeiro set bem acirrado, 23-25, mas o Cruzeiro estava com um saque muito forçado, quebrou a recepção do Rio. O Rio, que tem aí o Penchev com apenas 3 partidas disputadas, né? Ainda está fora de forma, ainda não conta com o Maurício Borges ainda, o outro ponteiro, né? Então, assim, ainda está se reencontrando. Teve um fato bastante polêmico aí no jogo, no final da 4ª parcial, né? Quando o Cruzeiro vencia por 23-19, houve uma grande discussão, o Wallace tomou o cartão vermelho, continuou discutindo e aconteceu uma coisa que é difícil se ver no voleibol profissional. O Wallace foi expulso do set. Pois é, menos mal para o Rio de Janeiro, que o set já estava praticamente perdido. Só que parece que isso influenciou muito a cabeça do atleta e do time, que não voltaram bem no set seguinte e acabaram cedendo o jogo por 3-1. Para o Rio isso foi bem ruim, né? Um adversário direto,
mas o pensamento da equipe carioca ainda está mais à frente nos playoffs, e eles acreditam que podem aí se recuperar, estando com o time todo bem fisicamente, né? Porque além do Maurício Borges, o Pensev está entrando em forma, o PV, que é o posto reserva, também está com uma lesão, então assim, o time não está 100% fisicamente, e eles acreditam que para as finais eles vão conseguir recuperar isso aí. Bom, a classificação após essa rodada ficou assim: em primeiro, Sesc Rio de Janeiro com 25 pontos em 10 jogos. Em segundo, Sada Cruzeiro com 22 pontos em 9 jogos. Em terceiro, SESI São Paulo, também com 10 jogos e 22 pontos. Em quarto, Funvic Taubaté, com 9 jogos e 20 pontos. E em quinto, Maringá, com 17 pontos em 10 jogos. Então aí, nos 4 primeiros, Taubaté e o Sada Cruzeiro têm um jogo a menos e prometem embolar essa situação, né? Não vou chover molhado, todo o programa fala a mesma coisa, mas a gente deve ter essas 4 equipes nas semifinais. Mas tem muita coisa para acontecer, muito campeonato aí, e as equipes estão se reencontrando em quadra, né? Muita gente ainda está se entrosando, alguns voltando de lesão, então muita coisa pode acontecer aí. Vamos para o feminino agora? Então a gente teve a 8ª rodada nesse último final de semana. Um jogo que chamou muita atenção foi o duelo do Dentil Praia Clube com o Rinodê Barueri de Zé Roberto. Barueri que vem numa crescente aí, subindo na classificação, o time parece que está se encontrando e dependendo um pouco menos da Escoronska, né? A Thaísa vem crescendo de rendimento, só que diante do Praia Clube isso não foi suficiente. Praia venceu em seus domínios por 3-7-0, com parciais de 25-22, 25-20 e 25-22. A nota triste para o pessoal de Barueri é que o time vencia com larga vantagem no segundo set, quando de repente teve uma pane geral e viu o Praia virar o placar. Daí para frente, apesar de disputado, o Praia sempre esteve controlando o placar do jogo. A maior pontuadora, mais uma vez, foi a oposta Escoronska de Barueri com 19 pontos. Mas quem levou o Viva Vôlei para casa foi a líbero Suelen, que fez grande partida com grandes defesas, ajudando sua equipe a levar essa vitória. Na semana passada, a gente teve uma reedição de um dos maiores clássicos do voleibol brasileiro. Rio de Janeiro e Osasco se enfrentaram no ginásio carioca. Pois é, as duas equipes que já decidiram quase os 10 últimos anos de Superliga aí, né, as equipes que venceram quase tudo, se reencontram numa maneira um pouco melancólica. Nenhuma das duas se encontra aí no pódio da competição, né? O Rio vem mal das pernas, vinha de 2 derrotas consecutivas, Osasco tentando se recuperar. Esse jogo era muito importante para as duas equipes. Pois é, Osasco parece que não entendeu o recado e não entrou em quadra. Foi a pior partida que eu vi o Osasco jogar nessa temporada. A recepção não funcionava, a única que conseguia fazer alguma coisa no passe ainda era a Camila Bright, que todo mundo fugia de sacar em cima dela, né? As ponteiras de Osasco não conseguiram passar, nem a Leiva, que já não é especialista, muito menos Mari Paraíba e nem Paula Pequeno, que veio do banco tentando substituir as duas e não resolveu o problema. O time estava completamente perdido em quadra, as únicas que ainda conseguiam pontuar eram as centrais, que sem passe fica impossível, e o Rio, jogando um pouquinho melhor do que vinha se apresentando, conseguiu vencer sem dificuldade a equipe de Osasco por 3-0, com parciais de 25-19, 25-23 e pasmem, 25-12. Um placar que realmente não faz jus ao grande clássico desse jogo. A maior pontuadora, aliás, as maiores, né, foram 3, um empate aí triplo. Cocheleva, Jussiele e Monique fizeram 14 pontos. E a Monique, de quebra, ainda ficou com o Viva Vôlei. O Rio aí ganhou uma sobrevida na competição, mas ainda não convence, principalmente com sua fraca recepção. Osasco acendeu de vez o sinal vermelho, precisa de uma mudança de postura, precisa se apresentar melhor. O time teve a dificuldade inicial na montagem da equipe, que perdeu o patrocínio da Nestlé, e aí entrou a Audax um pouco atrasada, mas tem grandes nomes, né? Tem a Claudinha, que foi campeã brasileira pelo Praia, a Valeusa, que é uma das mais completas
centrais do voleibol brasileiro, também foi campeã pelo Praia. Tem a norte-americana Destiny Hooker, Mari Paraíba, que já foi de seleção brasileira, Camila Bright, que para mim hoje é a melhor líbero em atividade no Brasil. Então o time tem que funcionar, né? Tem que dar uma liga, tá faltando alguma coisa aí. Isso tem que acontecer já, que o Osasco começa a ficar para trás. E a gente fala agora também da grande surpresa do campeonato, Curitiba Vôlei. Quem diria? O campeão da Superliga B, com um pequeno investimento, derrubou o Fluminense. Aí, Léo, essa vai para você, hein? Derrubou, né? Fiquei até gago, aí você é muito. Derrubou por 3-0 o Fluminense, que vinha batendo em gente grande aí. Sem muita dificuldade, o Curitiba fez 25-21, 25-14 e no último set, sim, rolou muita emoção, 34-32. E com esse resultado, o Curitiba, pasme, é vice-líder da Superliga Brasileira. Pois é, galera. Bom, a maior pontuadora do jogo foi a Priscila, do Curitiba, com 18 pontos. E a líbero Aninha acabou com o Viva Vôlei. Ninguém esperava esse desempenho da equipe curitibana, assim, está acima da média. A gente espera que eles continuem fazendo um grande papel, apesar de a gente achar bem complicado. As equipes maiores devem crescer muito no retorno, mas acho que já é um grande prêmio aí até onde eles chegaram agora. Parabéns aí o pessoal de Curitiba. Bom, fechando essa rodada no feminino, a gente teve um jogaço entre São Caetano e SESI Vôlei Bauru. O jogo foi decidido no tie-break. As duas equipes vinham aí com problemas físicos, né? O São Caetano tem problemas com Fernanda Tomé, problemas com a Sonali, a Feiz, está bem baqueado o time fisicamente. E do lado do SESI Vôlei Bauru, um grande desfalque. A italiana Dilf não jogou a partida com dores no pé esquerdo, ficou de fora e no seu lugar jogou a oposta Tiffany. O time sentiu bastante a ausência da italiana e só conseguiu melhorar nos sets finais da partida e conseguiu levar por 3-2. Os parciais serão de 24-26, 25-15, 25-19, 14-25 e 8-15. A maior pontuadora da partida foi a colombiana Segovia, oposta de São Caetano. E quem ficou com o Viva Vôlei foi a ponteira do SESI Vôlei Bauru, Gabi Cândido, que entrou no decorrer da partida e deu novo ânimo à equipe. Parabéns aí ao SESI Vôlei Bauru, que tenta se reerguer no campeonato. Falando em campeonato, a classificação após essa rodada ficou assim. Com 6 jogos disputados, o Praia Clube é líder com 17 pontos. Com 8 jogos disputados, em segundo lugar vem o Curitiba Vôlei, com 16. Em terceiro, com 8 jogos também, Sesc Rio de Janeiro, com 15 pontos. Também com 15 pontos, mas com apenas 5 pontos, vem o Minas Tênis Clube, que ainda está invicto na competição. O Fluminense vem aí em sexto, com 13 pontos e 7 jogos disputados. A ausência aí que a gente estranha, né? SESI, Vôlei Bauru, Osasco e Rio Nodê eram equipes que eram para estar mais acima na tabela e até agora estão decepcionando, né? Estão vendo aí equipes menores como o Fluminense e principalmente o Curitiba surpreendendo aí na temporada. O Fluminense tem uma grande surpresa assim, que se reforçou bastante por essa temporada e tem feito uma grande Superliga, já derrotou inclusive a própria equipe do Rio de Janeiro, né? Mas o Curitiba sim é a grande surpresa do torneio. Eu ainda acredito que nas finais a gente fique aí com Praia, Minas, Rio de Janeiro e talvez Osasco ou SESI, não sei. Mas ainda tem muita coisa para rodar porque grandes equipes estão muito instáveis. O próprio SESI, o Barueri, o Rio, as equipes estão crescendo, tentando se encontrar, muitos com problema de lesões, né? Então, assim, diferente do masculino que está quase que definido, assim, prematuro falar isso, mas parece que sim, o feminino ainda pode trazer grandes surpresas para todos os torcedores. Bom, depois de a gente fazer esse pequeno apanhado do que aconteceu até agora na Superliga em 2018, a gente vai direto para o nosso saque rápido. Bom, e o saque rápido de hoje vai ser bem rápido mesmo. A gente tem uma notícia que é muito importante, aliás, preocupante até, sobre o futuro de 4 grandes equipes do voleibol. Pois é, o futuro ministro da Economia, o Paulo Guedes,
em encontro essa semana com vários empresários, afirmou que pretende mexer drasticamente nos investimentos que são ligados ao Complexo S, SESI, SESC, SENAI e SEBRAE. Né? Esses 4 S's aí terão investimentos redirecionados e muitas vezes diminuídos em até 30% ou 50%. Isso afeta diretamente as equipes de SESI e SESC Rio de Janeiro, tanto no masculino quanto no feminino. 4 grandes equipes do voleibol brasileiro podem perder drasticamente seu investimento ou até se desfazerem. Isso é muito preocupante, é muito triste para o voleibol, mas a gente tem que ter um olhar bastante amplo, né? A gente tem que ver o que é importante para a economia do país se reerguer nesse momento. Com o olhar do voleibol, a gente se entristece absurdamente, porque vai dar um baque muito grande no setor, tanto no masculino quanto no feminino, e a gente tem que procurar aí alternativas para não permitir que isso gere um novo êxodo de grandes estrelas para o exterior. Né? Então o mundo do vôlei fica aí na torcida para que o voleibol resista a mais essa dura pancada que pode acontecer já no ano que vem. Né? Então a gente se preocupa, torce muito, mas a gente tem que ter pé no chão que infelizmente alguns ajustes terão que ser feitos no próximo governo. Vamos ver aí como que o voleibol vai reagir a isso tudo. E aproveitando o gancho aí de novidade aí para o ano que vem, a gente vai tirar as dúvidas de vocês agora no Conexão MDV. Bom, e a gente começa a conexão de hoje respondendo a Lorena Albuquerque. A Lorena pergunta assim: por que a Diouf não jogou na última rodada? Bom, Lorena, a gente já falou isso no programa hoje, né? Quando eu comentei do jogo duríssimo que o SESI Vôlei Bauru teve com o São Caetano. A Diouf sentiu dores no pé esquerdo e foi poupada, né? Ainda não se sabe a gravidade da lesão, mas foi mais assim, preventiva a não participação dela, né? Não que ela não esteja podendo jogar, mas como ainda está nem no meio da competição ainda, a comissão técnica preferiu poupar a Diouf para que ela esteja inteira para a próxima parte da competição e ela volte bem fisicamente, né? Uma jogadora tão importante como a Diouf realmente requer um cuidado especial e não merece ser exposta ao risco de uma lesão mais grave, né? É importante tê-la 100% no SESI Vôlei Bauru. Bom, o Jonas Suede pergunta: quais os melhores estrangeiros nas Superligas? Olha, Jonas, é complicado falar isso, né? A gente tem muitos estrangeiros nessa temporada. Eu acredito que no masculino a gente poderia citar o Taylor Sander, do Sada Cruzeiro, que já vem fazendo uma grande temporada, apesar do pouco tempo no Cruzeiro. O Leroux também no Cruzeiro, um grande central, apesar de até agora não ter conseguido ter feito uma grande partida, mas é um baita central, né? A gente tem aí o Conte, que está na reserva do Fulvic Taubaté, mas é um ponteiraço, um excelente jogador. Temos o Sanches, né, que está aí como oposto do Itapetininga. Enfim, acho que esses seriam os principais, assim, né? O Rio trouxe aí o Penchev, mas que é um menino que ainda está tentando encontrar o seu melhor voleibol. Ele veio da Argentina, era muito importante lá, mas aqui no Brasil ainda não marcou o território, digamos assim, né? Então, assim, temos no masculino grandes estrangeiros, mas eu acho que o Taylor Sander, o Leroux e o Sanches, assim, acho que são os grandes nomes hoje na Superliga masculina, né? Na feminina, que eu me lembro de cabeça, assim, eu acho que a Cocheleva, se conseguir entrar em forma, é um dos maiores nomes, né? Uma das maiores contratações do voleibol brasileiro. É uma jogadoraça, ainda está se ressentindo fisicamente, mas é uma jogadora acima da média. Skoronska, do Barueri, até agora a maior pontuadora da Superliga, voltou em grande forma, né? Ela teve uma recuperação no passado, quando ela veio para jogar em Barueri, voltando de uma cirurgia, e agora ela está arrebentando. Acho que Skoronska até agora é o grande nome estrangeiro da Superliga. A gente tem a Herrera no Palmeiras,
no Pinheiros, a Herrera no Pinheiros, também uma grande pontuadora. Temos outras, a Nicole Fawcett e a Lloyd, ainda não se destacaram tanto nessa Superliga, mas são duas grandes norte-americanas do Praia Clube. Acho que são as principais. Tem a Destiny Hooker de Osasco, mas que já não é mais aquela Destiny que a gente está acostumado. Temos outras estrangeiras, mas acho que Kocherleva pode ser um dos maiores nomes, mas sem dúvida nenhuma, a Skoronska hoje é o grande nome entre as estrangeiras na Superliga Brasileira. Bom, encerrando a conexão, a gente vai responder o Milton do Vale, que pergunta: o que houve com Osasco diante do Rio de Janeiro? Ô Milton, olha, acho que nem o pessoal de Osasco sabe o que aconteceu. Assim, parece que passou um caminhão em cima do time de Osasco. O time não se encontrou em quadra, a recepção não funcionava, as levantadoras não conseguiam distribuir bem as bolas, as ponteiras não conseguiam derrubar as bolas. Não é que o Rio estava jogando a sumidade, não. Osasco não jogou nada, nada. As centrais ainda fizeram alguma coisa, mas dentro das possibilidades, porque sem recepção o central não joga. Então, assim, o Osasco teve um apagão total. É aquele jogo para riscar da história do time e bola para frente. Então, assim, a gente espera que o Osasco se reencontre. Ainda não mostrou o grande voleibol que pode mostrar nessa temporada. Já acredito que eles consigam se reestruturar aí até o final do campeonato. Bom, o Conexão fica por aqui, mas o mundo do vôlei não. A gente vai agora para a nossa agenda. Bom, e na agenda de hoje a gente começa falando de masculino. Pois é, no masculino a gente tem vários jogos transmitidos na 11ª rodada e a última de 2018. Então a gente tem agora no próximo dia 22, às 11 horas da manhã, no canal Vôlei Brasil, São Judas Voleibol enfrentando o Corinthians Guarulhos, que está aí numa sequência boa de vitórias. No mesmo dia, às 17 horas, pela TV Gazeta, a gente tem Vôlei Renata versus Vôlei 1 Itapetininga. 17 horas na Gazeta, hein, galera? Também às 17 horas, só que no Globoesporte.com, você tem Fiat Minas e Caramuru Vôlei. No Globoesporte.com, a galera da internet aí fica ligadinha às 17 horas também no dia 22. E também no dia 22, encerrando aí o dia de voleibol, no Sport TV 2 você tem SESI São Paulo versus Sada Cruzeiro. É para encerrar o ano com um jogaço aí, galera que tá brigando pela liderança da Superliga. Esse é o principal jogo da rodada aí, e você não pode perder. Então, Sport TV, 21 horas, dia 22, SESI São Paulo versus Sada Cruzeiro. Já no feminino, a gente começa no dia 21. Pois é, dia 21, às 19 horas, no Globoesporte.com, Osasco Audax e Dentil Praia Clube. Um jogaço aí. Se o Osasco se reencontrar, vai ser um jogaço realmente. A gente espera que isso aconteça. Um jogaço. Às 19 horas, no Globoesporte.com, Osasco Audax e Dentil Praia Clube. Não perca! Ainda no dia 21, às 19h30, só que no canal Vôlei Brasil, na internet, você tem SESI Vôlei Bauru versus Balneário Camboriú. E fechando aí a rodada também no dia 21, às 21h30, na Sport TV 2, Minas Tênis Clube e Sesc Rio de Janeiro. Um jogaço aí, o Minas invicto, com 3 jogos a menos que a maioria das equipes, tentando correr atrás aí do prejuízo e lutar aí mais uma vez pela condição de líder do campeonato. E o Rio aí tentando se recuperar. Então, 2 jogaços aí marcando dia 21 e dia 22. Dia 21 no masculino na Sport TV, Minas versus Rio. E dia 22, às 21 horas, aí também na Sport TV 2, SESI São Paulo versus Sada Cruzeiro. Então fiquem ligadinhos. Galera, no mais, eu vou ficando por aqui. Desejo para vocês um Natal abençoado, de muita paz, muita harmonia. Lembrando que, me desculpem as crianças, mas Natal não é troca de presentes, galera. É o nascimento de Jesus e a gente tem que celebrar muito, porque Ele deu a vida por cada um de nós. Tá? Então que a gente tenha isso no coração e na mente e que a gente tenha um 2019 maravilhoso. Que vocês aí em casa tenham um ano de muita luz, que esse mesmo Jesus que renasce no nosso coração todos os anos possa brilhar em 2019, abençoando a todos nós. E que nós aqui da sua família Mundo do Vôlei possamos estar com vocês mais esse ano que vem aí, trazendo todas as informações do voleibol para vocês. Tá ok?
a gente volta, a gente vai dar uma parada agora de final de ano, né? A Superliga também, já falei no início do programa. A gente volta no dia 17 com o MDB Férias, aquele programa louco que eu faço de férias para deixar vocês bem informados, tá bom? Então, dia 17 de janeiro, a gente está em encontro marcado de volta aqui com o Mundo do Vôlei. Para vocês, um beijo grande e até lá!